Se você chegou até esse mini curso de orçamento de obras, é porque você está procurando aqui na internet aprender sobre composição de custo, ou porque você tem uma dúvida em BDI ou em levantamento de quantitativos. Aí, você caiu de paraquedas aqui e falou assim, vou dar uma olhadinha no que esse cara tá falando. E o que você vai aprender aqui, talvez você não aprendeu ou não vai aprender em uma pós-graduação. Olha só, a verdade é que a sua formação ela foi vergonhosa, porque durante lá os 5 anos de faculdade, fez você acreditar que você estava aprendendo tudo o que você precisava para entrar para o mercado de trabalho e aí executar as obras sabendo exatamente como fazer, sabendo exatamente como ter lucro com as obras. E aí quando você chegou no mercado de trabalho, você viu que tudo isso era uma mentira, que faltava algo que você não dominava. E aí, só para você ter uma ideia, 62% dos engenheiros que trabalham com obra não sabem se ela vai ter lucro. E grande parte desses estão fazendo obras que estão no prejuízo. E isso a gente vê todos os dias. Deixa eu te mostrar alguns relatos de quem interage comigo nas redes sociais. Olha só, eu tenho esse aqui ó, na sua tela agora. Diretoria da empresa confia em amadores. Obra tendo prejuízo milionário. Tem um outro relato aqui, ó, que me mandaram lá no Instagram. Onde eu trabalho, o meu chefe, ele aumenta os quantitativos de tudo para conseguir aumentar o caixa. É desagradável. Esse outro aqui, ó. Tive uma obra que foi parada porque o dono estava sem dinheiro. E aí pediu uma medição acima do executado, frustração total. Então, isso acontece todas as semanas ao redor do Brasil inteiro. Agora olha só, fica comigo até o final desse mini curso, porque eu vou te entregar um método para você fazer o orçamento de qualquer tipo de obra e para você não correr o risco de ter prejuízo com obra, nem passar perto de prejuízo. E no final ainda desse mini curso, eu vou liberar um material gratuito e exclusivo para você. Controlar os custos de todas as etapas da sua obra. E aí desse jeito, garantir que você vai ter lucro. Se você ainda não me conhece, eu sou Fabrício Rossi, sou engenheiro civil e arquiteto e urbanista, sou especialista em gestão de obras. E depois de 12 anos de experiência e de ter sido responsável por gerenciar mais de 600 milhões de reais em obras ao redor do Brasil inteiro, eu me cansei de ver milhares de engenheiros e também de arquitetos não conseguir ter sucesso com a nossa profissão, ganhando mal como engenheiros e muitos mesmo com anos e anos de experiência. Outros com medo de fazer obra, porque tem medo de perder dinheiro, porque tem medo de não dar conta e porque a faculdade ela não entregou o que você precisava. Onde que a gente já se viu? Engenheiro com medo de fazer obra. Se a gente tem medo de fazer obra, quem que vai fazer obra nesse país? Agora, comigo também não foi diferente. Quando eu fui para o mercado, eu fui completamente cru. E a minha sorte foi que eu passei num programa de trainee, onde eu fui exposto muito em planejamento de obras, em orçamento de obras e todos os setores de uma construtora. E por que eu falo sorte? Eu participava das reuniões com os engenheiros gerentes das obras. Eles vinham do Brasil inteiro para reunir com a diretoria. E aí, nessas reuniões, o que a diretoria sempre cobrava desses engenheiros que eram os responsáveis das obras, os gerentes das obras? Resultado. E muitos deles não entregavam o resultado que a diretoria queria. Obra tem que dar resultado. Primeira coisa que se aprende nesse mini curso. E aí, depois de 3, 4 meses sem dar resultado, o que acontecia com esses engenheiros ruins? Eles eram mandados embora. E aí, o que eu percebi? Eu entendi que obra tinha que dar resultado.
E de onde que vem resultado, principalmente resultado financeiro de uma obra? Dominando uma parada que chama dinheiro de obra. Quando eu entendi isso, com 2 anos de formado, eu me tornei o engenheiro gerente de obras dessa construtora, o mais novo de todos. Eu tinha 2 anos de formado, 25 para 26 anos, enquanto os outros tinham 20 anos de formado e 56 anos de idade, por exemplo. E o legal de poder apresentar nesse minicurso é que esse mesmo tipo de resultado aconteceu com o Guilherme, o engenheiro Guilherme. Ele, com 28 anos, dominou dinheiro de obras e também se tornou um engenheiro gerente de uma obra de 200 milhões de reais. É um prédio que ele faz lá no sul do Brasil. Só que isso não aconteceu só comigo e com o Guilherme. Aconteceu também com o engenheiro Henrique Carvalho, que está à frente de uma obra de 20 milhões de reais. E também com o engenheiro Matheus, que ele fechou 2 contratos, um ali de 400 mil reais mais ou menos e um outro de 345 mil reais. 2 obras que ele fechou aplicando o que você vai aprender nesse mini curso. E outros dezenas e dezenas de engenheiros quando dominam esse método. E aí você fala assim, pô Fabrício, mas por que eu nunca ouvi falar desse tal de dinheiro de obra antes? Deixa eu te explicar isso. Agora nessa tela, você precisa entender por que isso acontece. E aí a gente tem que voltar lá atrás, como que te ensinaram sobre orçamento de obras. Primeira coisa, orçamento de obras é coisa para orçamentista, é para quem vai mexer com isso. Orçamento de obras é algo menos importante, é secundário na vida ali do engenheiro. Orçamento de obras é só preencher planilha. É quantitativo em projeto e preencher planilha. Ou então, eu só preciso de um software. E talvez você está aí e eu me arrisco a dizer que se você fosse começar o orçamento de uma obra, você ia começar pelos quantitativos. Fazendo uma rotina operacional, sem estratégia nenhuma. E aí você vai se dar mal. Você não entende essa parada de dinheiro de obra. É muito mais amplo, é muito mais profundo. E por que isso parece que é certo, né? Pô, Fabrício, eu ia começar realmente pelos quantitativos? Por que isso parece ser certo para você? Sua faculdade, ela foi 100% teórica. 5 anos ali só de teoria. Durante esses 5 anos, o dinheiro não estava presente. Você aprendeu fundações, mas não aprendeu quanto custa a fundação. Você aprendeu sobre estruturas, mas não aprendeu quanto custa uma estrutura. O dinheiro não estava presente na faculdade. Era tipo Alice no País das Maravilhas. E aí, provavelmente, você nem a disciplina de orçamento de obras você teve na sua grade curricular. É muito comum isso acontecer em faculdades no Brasil inteiro, com engenheiros do Brasil inteiro. Aí é por isso que eu trago o dado que eu falei no início dessa aula. Eu perguntei para engenheiros e arquitetos do Brasil inteiro, olha a quantidade de respostas que a gente teve, tá? Qual o histórico das suas obras? E aí vem que 62% de engenheiros e construtoras, de quem está ali na realidade do mercado, no dia a dia das obras, já tiveram prejuízo em alguma obra. E eu sei que você deve estar aí nesse exato momento falando assim, Fabrício, meu Deus do céu, é exatamente isso que eu passo. Fabrício, como que você sabe de tudo isso? Eu sei porque eu passei por isso. Eu sei porque eu tenho contato com milhares de engenheiros e arquitetos ao longo desses últimos 12 anos, treinando, ensinando. E aí, você tem que perceber também que a culpa, ela também não é sua. Não precisa ficar se culpando por não saber uma parada que você está deficitário ao longo dos 5 anos. Mas olha só, calma, que você vai entender tudo aqui dentro desse treinamento. Então, o que eu já recomendo para você? Você falou assim, caramba, isso é um mini curso mesmo. Você precisa anotar. Anote, tá? Pega um caderno, dá pausa e anote. Por quê? Olha só. Eu preciso ser verdadeiro com você.
E você também precisa ser verdadeiro com você mesmo a partir de agora. O dinheiro, ele é decisivo nas obras. Tudo em uma obra gira em torno do dinheiro. Não tem como você negar isso. E eu vou trazer agora exemplos que eu separei aqui para você. Vê se não é isso que acontece. Primeiro que eu separei aqui para você, para mostrar que o dinheiro é um fator decisivo nas obras. Vamos dizer que você tem o seu escritório ou a sua construtora que atende cliente que quer fazer casa em condomínio. Qual é a primeira coisa que o cliente que chegou no seu escritório, que chegou na sua construtora, qual a primeira pergunta que ele te faz? Quanto a minha casa vai custar? Quanto a minha obra vai custar? Mesmo que não tenha um traço de projeto. Mesmo que ele não tenha um A4 com uma planta baixa feita ali na régua que ele fez na casa dele, com um monte de linha e umas portas esquisitas. Ele já quer saber quanto vai custar. É ou não é assim que acontece? Um outro motivo que o dinheiro ele é fator decisivo nas obras, eu separei aqui para você. Olha só. Antes de começar uma obra, você precisa saber se essa obra é viável. Ninguém acorda de manhã e fala assim, vou ali colocar 500 mil reais numa obra. Você precisa de um negócio que chama estudo de viabilidade, tá? E esse estudo de viabilidade, além da parte técnica que tem que ser considerada, você tem que considerar também o seguinte, eu vou ter dinheiro para fazer essa obra? Então, num estudo de viabilidade, o dinheiro é parte importante na tomada de decisão. Sem dinheiro não faz obra. Ponto final. Um outro que eu separei aqui para você, vou te perguntar. Olha só, na hora de executar a obra, vou começar a obra mesmo. Você precisa saber quanto vai custar etapa por etapa da sua obra. Quanto vão custar os materiais? Quanto você vai pagar para o empreiteiro? Quanto você vai pagar de locação de ferramentas e equipamentos? O dinheiro está presente em tudo. Imagina, você aí ter que parar uma obra por falta de dinheiro. Engenheiro que não sabe gerenciar o dinheiro ao longo da obra. Parou a obra. Como é que você fala isso para o seu cliente? Você vai queimar o seu nome no mercado. Você vai ficar queimado. Você vai, talvez, para não se queimar, você vai tirar dinheiro do seu próprio bolso para bancar a obra, assumindo um prejuízo de milhares ou milhões de reais. Então, olha só, você consegue perceber que tudo numa obra, o dinheiro está presente. Logo, se você não domina essa parada de dinheiro de obra, você está fora da realidade do mercado. Então você veio aqui para fazer o mini curso de orçamento e eu estou aprofundando muito mais do que você saber pegar a composição de custo quantitativo e montar BDI. Você deve estar com a cabeça aí, no mínimo, borbulhando assim, tipo assim, cara, virou uma chave aqui que nunca tinham me contado isso antes. O que eu percebi? Que o dinheiro, ele se move ao longo de uma obra em ciclos. E eu chamei esse ciclo de o ciclo do dinheiro de obra. E ao longo desse mini curso, eu vou te mostrar esse ciclo funcionando exatamente numa obra que a gente está construindo no momento que eu estou gravando esse mini curso, que é uma casa de alto padrão, deve estar aqui na sua tela agora, tá? Uma casa de 2 pavimentos, com 4 quartos, mais ou menos 300 metros quadrados. Ao longo desse mini curso eu vou te mostrar na prática isso sendo aplicado. E agora, você deve estar se perguntando, Fabrício, mas quais são esses 4 pilares do tal do ciclo do dinheiro de obra? E é isso que você vai aprender agora e eu quero que você pegue papel e caneta para anotar. Vamos lá, de novo aqui nessa tela, agora você vai aprender então quais são os 4 pilares do ciclo do dinheiro de obra. O estudo de viabilidade técnico-financeiro, o orçamento completo da obra, controlar os custos durante a execução e o lucro que essa obra vai dar. E aí eu vou detalhar cada um deles para você agora. Olha só, vamos lá.
Estudo de viabilidade técnico-financeiro. Antes de existir qualquer coisa de uma obra, antes de existir projeto, às vezes até no caso de construtora de prédios, antes de comprar o terreno, você tem que fazer o estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade ele é técnico-financeiro. Ele é um documento de nível estratégico para você, engenheiro, para a sua construtora tomar a decisão de vou fazer aquela obra ou não. Então, o estudo de viabilidade, ele não pode ser só financeiro. Tem a parte técnica também, tá? Quem faz o estudo de viabilidade financeiro é só a parte de banco, né? A gente não é banco, a gente é engenharia. E aí, olha só, viu que a obra ela é viável, aí você pode começar a elaborar os projetos dessa obra. Aí o que vai acontecer? A gente vai para o segundo pilar do ciclo do dinheiro de obra. Depois que você tiver com todos os projetos na mão, aí é o momento de fazer o orçamento dessa obra. Então, assim, não existe esse negócio de orçamento de obra sem projeto. Sem projeto é estudo de viabilidade. Então, com os projetos na mão, aí você vai, a partir de agora, saber quanto a obra vai custar de verdade. Sem achismo. É fazer isso com confiança do que você está fazendo. Então, olha só, você faz o orçamento quando a obra está ali prestes a começar, o orçamento executivo, tá? E aí, com esse orçamento, você vai descobrir o custo detalhado de etapa por etapa. Esse orçamento que vai dizer qual vai ser o lucro que essa obra vai gerar, quanto vai custar cada insumo de cada etapa e qual vai ser, claro, o preço de venda, se você for vender essa casa, essa loja, né, ou os apartamentos de um prédio. E agora, olha só, para virar uma chave aí na sua cabeça, e você vai entender isso ao longo desse mini curso, tá? Todas as obras e todas as licitações, elas são orçadas da mesma maneira. Não tem essa de tipo assim, casa é de um jeito, prédio é de outro, hospital é de outro, não. É tudo da mesma maneira. Legal. Então você está com o orçamento na mão, começou a obra. O que você faz quando começou a obra? Deixa o orçamento lá na gaveta da sua sala? Deixa o orçamento no arquivo perdido no seu notebook? Não. O orçamento ele é a referência para você controlar os custos dessa obra. Então, tudo que você vai comprar para a obra ou contratar para a obra, você tem que consultar o orçamento para controlar os custos. Você, anota isso aí, só consegue ter lucro se você souber controlar custos. Então tá cheio de engenheiro que a obra tem orçamento, mas ele não sabe como usar o orçamento durante a execução da obra. Legal. Aí você fez a obra, controlou os custos dela. O que vai acontecer? A obra tem que dar lucro. Terminou a obra, ela tem que dar lucro. E ao longo dos últimos anos aí, engenheiros e arquitetos esqueceram dessa parada de resultado, de lucro e tudo mais. Isso ficou perdido. Então, eu quero resgatar isso em você. Eu quero que isso circule na veia, no seu corpo, na sua veia, na sua cabeça profissional. Você não pode esquecer dessa parada. E por que a gente tem que ter lucro? Nós realizamos os sonhos dos nossos clientes. Nós pagamos todos os fornecedores de material, de concreto, de areia, de brita, de tijolo. Pagamos um monte de preiteiro, de pintura, de acabamento. A gente paga todo mundo antes. E você não vai ter lucro? Nós merecemos ter lucro. Nós geramos emprego. Tá? O lucro é uma bênção para engenheiros, para a sua construtora. O lucro é a nossa recompensa. Então, ter lucro é bom. Então, agora na sua tela está o ciclo completo do dinheiro de obra. E é por isso que ele se chama ciclo do dinheiro de obra. Você viabiliza uma obra com estudo de viabilidade, faz o orçamento detalhado dessa obra, controla os custos durante a execução, garante que essa obra vai dar lucro e aí você utiliza esse lucro para viabilizar a obra seguinte. E aí começa a girar esse ciclo dentro de uma construtora e é um ciclo de crescimento e um ciclo de prosperidade. É emendando uma obra atrás da outra. E aí você deve estar assim, Fabrício, por que ninguém
Ensina isso com essa clareza, porque não é óbvio. Esse é um conhecimento de engenheiro de nível sênior. Porque lá a faculdade, ela está focada em te ensinar somente técnico, o dinheiro não está presente. Os professores, provavelmente, eles nunca fizeram uma obra na vida. Pelo menos os meus não faziam, a grande maioria. Ah, mas por quê? Eu já fiz pós-graduação e eu estou assistindo esse mini curso na internet, eu não aprendi isso na pós-graduação, estou aprendendo com você. Por quê? O foco da pós-graduação também não é o mercado. E o que eu estou te trazendo aqui é a realidade do mercado, é o que funciona na realidade da construtora, na realidade das obras. E outros cursos de orçamento que tem por aí, que já começa lá no quantitativo, o foco dele é te ensinar a orçar ali rapidinho a parte operacional da coisa. E aí eles te ensinam no máximo com uma casa popular de 30 metros quadrados como exemplo. Não te ensinam a pensar, não te ensinam a estratégia que existe. E é isso que eu trago para você nesse mini curso. Muito bem, chegamos ao final da primeira aula do mini curso e provavelmente você está aí com a sua cabeça explodindo, fervilhando, né? Várias chaves foram virando ao longo dessa aula. E a partir da aula 2, eu vou começar a abrir documentos, planilhas e números dessa casa que eu estou utilizando como exemplo aqui no mini curso, ok? Para você também fazer o mesmo nas suas obras. Então, eu te vejo na aula 2.